Deixa-me dar-te a fórmula metafísica para se obter qualquer coisa que se deseje. É uma fórmula. Temos que a empregar para tudo. Comprova-a por ti mesmo. Não acredites em mim cegamente. Eu desejo tal coisa. Em harmonia para todos e de acordo com a vontade divina. Sob a graça e de forma perfeita. Obrigado, Pai, que me ouviste. Agora não duvides por um só instante. Empregaste a fórmula mágica. Cumpriste com a lei completa e não tardarás em ver o teu desejo manifestado. Tem paciência. Quanto mais tranquilo esperares, mais depressa verás o resultado. A impaciência, a tensão e o pôr-se a empurrar mentalmente, destroem o tratamento. A fórmula é o que em metafísica se chama um tratamento. Para que saibas o que fizeste ao repetir a fórmula, vou explicar-te o processo detalhadamente. Ao dizeres, em harmonia para todos, eliminaste todo o perigo de que a tua conveniência prejudicasse outros, não te sendo possível desejar o mal a outros. Ao dizeres, de acordo com a vontade divina, se o que tu desejas é menos perfeito para ti, verás suceder algo muito melhor do que esperavas. Neste caso, significa que o que estavas a querer não ias achar suficiente, não iria resultar em tão bom quanto tu pensavas. A vontade de Deus é perfeita. Ao dizeres, sob a graça e de maneira perfeita, é fechado um segredo maravilhoso. Deixa-me dar-te um exemplo daquilo que acontece quando não se sabe pedir sob a graça e perfeição. Uma senhora necessitava urgentemente de um montante em dinheiro, e pediu-o para o dia 15 do mês. Tinha fé absoluta de que o receberia, mas o seu egoísmo e indiferença não a inspirou para pedir considerando mais qualquer coisa. No dia seguinte ao pedido, a sua filha foi acidentada por um carro, e no dia 15 do mês ela recebeu a quantia exata que tinha pedido. Teve que pagá-la a companhia de seguros pelo acidente da filha. Ela trabalhou a lei contra ela mesma. Pedir sob a graça e de maneira perfeita é trabalhar com a lei espiritual. A lei de Deus que se manifesta sempre no plano espiritual. Aí, no plano espiritual, tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem tropeços nem males para ninguém, sem lutas nem fim. Tudo com grande amor, e essa é a nossa verdade. Essa é a verdade que, ao ser conhecida, nos faz livres. Obrigado, Pai, que me ouviste, é a maior expressão de fé que podemos ter. Jesus ensinou-a e empregava-a em tudo, desde antes de partir o pão com que alimentou 5.000 pessoas, até para dizer como transformar o vinho no seu sangue. Dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Tudo o que desejas, tudo aquilo de que fores necessitando, podes manifestar. Só tens que te lembrar que não podes pedir o mal para outro porque te será devolvido, e tudo o que peças para ti deves pedi-lo também para toda a humanidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, pede grande. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. Deus Pai, dá-me uma casita. Só te peço uma casita, mesmo que seja pequenina, quando na realidade tu necessitas de uma casa muito grande porque a tua família é numerosa. Não receberás senão aquilo que pedes. Assim, pede, Pai, dá-me a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino, e agora faz a tua lista. Para ires fortalecendo a fé, faz uma lista de coisas que desejas ou que necessitas. Enumera os objetos ou as coisas. Ao lado desta lista faz outra, enumerando coisas que desejas ver desaparecer, ou em ti mesmo ou externamente. No mesmo papel escreve a fórmula que já te dei acima. Agora, lê o teu papel todas as noites. Não te permitas sentir a menor dúvida. Dá de novo graças, às vezes que penses no que escreveste. À medida que vejas que se vão realizando as coisas enumeradas, vai marcando-as. E no final, quando as vires todas realizadas, não sejas mal agradecido pensando, se calhar, acontecia na mesma, porque isso é mentira. Se te deram foi porque as pediste corretamente. O exterior organizou-se para te dar. Como já estás muito habituado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que fores atacado por um medo, repete a fórmula seguinte, que te irá apagando o reflexo que tens gravado no teu subconsciente: eu não tenho medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada que temer. Eu tenho fé. Um grande mestre dizia, a única coisa que se deve temer é o medo. Deves repetir esta fórmula mesmo que estejas a tremer de terror. Nesse momento, com mais razão.
Somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé bastam para anular todos os efeitos do medo e para nos posicionar no polo positivo da fé. Suponho que já conheces o princípio psicológico que diz que, quando se apaga um hábito, há que substituí-lo por outro. Cada vez que se nega ou expulsa uma ideia cristalizada no subconsciente, ela é um pouco apagada. O pequeno vazio que assim se faz, tem que ser preenchido imediatamente com uma ideia contrária. Senão, o vazio atrairá ideias do mesmo tipo e que estão sempre suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Pouco a pouco irás vendo que os teus medos desaparecem, se é que tens a vontade de ser perseverante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que se vão apresentando. Pouco a pouco irás notando que unicamente te acontecem as coisas como tu querias. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Esta grande ferramenta, o poder do decreto, atrai a nossa atenção na extraordinária história da criação que encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis na Bíblia. Sugiro que arranjes algum tempo para ler este maravilhoso relato. Durante a leitura darás conta que o homem, quero dizer tu e eu, não foi criado para ser a peça do jogo das circunstâncias, a vítima das condições ou um malandro empurrado de um lado para o outro por poderes fora do seu controle. Em vez disto, vemos que o homem ocupa o pináculo da criação, que longe de ser o mais insignificante do universo é, pela mesma natureza dos poderes com o qual foi brindado pelo seu Criador, a suprema autoridade designada por Deus para reger a terra e toda a coisa criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e semelhança. O homem é um instrumento pelo qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador se expressam em plenitude. Deus situou o homem num universo que responde e obedece, incluindo o seu corpo, os seus assuntos, o seu ambiente, sem outra alternativa senão a de levar a efeito os éditos ou decretos da sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem, o domínio que Deus lhe deu, irrevogável, e ainda que a natureza básica do universo seja boa na avaliação feita pelo Criador, pode aparecer perante o homem, somente, como ele decretou que apareça. Mas, quando o homem caiu, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e elegeu basear-se no seu pensamento e usar os seus poderes no bem e no mal, o que como indivíduos livres podiam fazer, imediatamente encontrou suor e espinhos misturados com o pão de cada dia. Desde a caída, o homem atarefou-se a declarar o seu mundo bom ou mal, e as experiências tornaram-se de acordo com os seus decretos. Isto demonstra, evidentemente, como responde o universo e quanto completo e de grande alcance é o domínio e a autoridade do homem. Como a criação toda ela foi um pensamento manifestado, também o homem que é um Deus em potência cria com o pensamento tudo o que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isto já sabes. Sabes a mecânica desta criação mental, o caráter, positivo ou negativo, daquilo que foi criado, a força, fé ou medo, que determina o caráter, a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criaste, negando e afirmando, o poder da palavra que é o pensamento falado e que por isso confirma as ordens que deste com os teus pensamentos, e finalmente a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais alto, o perfeito, conhecendo a verdade, em acatamento da ordem do Mestre. Jesus sabes que esta verdade é a de que fomos criados perfeitos, por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele mesmo, com um livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o mal não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade, que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse, não resistirás ao mal, São Mateus 5, versículo 39, ou seja, que dominaríamos o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante não poderás jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Terás que te olhar frente a frente e perguntar, qual foi o meu clima mental nesta circunstância? Foi positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com as minhas palavras? Por seus frutos os conhecereis, terás sinceramente que contestar a verdade. Agrada-te o que vês? Ou desagrada-te? Tu o dirás. Vais dar conta de algo muito estranho, que é primeiro sentir-te livre, e depois, que um monte de pequenos inconvenientes que apareciam e que não sabias a que atribuir, desaparecem como por encanto, e a tua vida passa a correr sobre rodas.
Além de que te verás amado por toda a gente, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de ti. Decretos e afirmações ou a técnica dos tratamentos metafísicos. O que se segue destina-se a ensinar-te a formulares as tuas orações, que em metafísica chamamos de tratamentos. Como passamos o dia a pensar e a decretar, todos os dias oramos, de forma negativa ou positiva, criando, portanto, as nossas próprias condições, estados e sucessos. O importante é manter o ânimo que expressa a oração. Se depois de afirmar te deixas regressar ao polo negativo, destróis o efeito da oração. Cuida dos teus pensamentos. Cuida das tuas palavras. Não te deixes arrastar por aquilo que os outros expressam. Lembra-te que eles ignoram o que tu já vais sabendo. O que pensas e pedes para ti, penso também para os outros. Todos somos um em espírito, e essa é a forma mais efetiva de dar. Melhor que pão e limonada, que só duram uns instantes, enquanto que a verdade fica com a pessoa para sempre. Tarde ou cedo o teu dom espiritual te chagará a mente consciente e terás feito o trabalho de salvação um irmão. Conhecei a verdade, e ela vos fará livres. Perante uma doença própria de outrem, não aceito esta aparência, nem para mim, nem para ninguém. Eu sou vida, em ti, em mim, em todo o mundo. Obrigado, Pai, por me teres ouvido. Repete esta afirmação cada vez que chegue à mente o caso que te fez expressá-la. Em caso de todos os medos, não aceito o medo. Deus é amor. Eu sou seu filho, eu sou amor. Feito de amor, por amor. Obrigado, Pai, por me teres ouvido. Para casos de tristeza própria ou de outros, não aceito isto. Eu sou a alegria. Eu sou, começa a enumerar tudo de bom que tens. Obrigado, Pai.